todos bem-vindos. Iniciando mais uma live aqui, a nossa live semanal, falando sobre florescimento humano, coaching, psicologia positiva, autoconhecimento. E hoje o tema é sobre altruísmo, relacionamentos e bem-estar. Qual que é a importância desse tema no nosso dia a dia, para a nossa vida, quais são os impactos positivos que são gerados para a nossa vida e para as pessoas ao nosso redor. Deixa eu colocar o nome da live aqui, eu esqueci de copiar. Tudo bem com vocês? Boa noite. Relacionamentos e bem-estar. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Então tá bom. Hoje a minha internet estava dando um pouquinho de problema. Olá, tudo bom? Hoje a minha internet estava dando um pouquinho de problema. Eu espero que dê tudo certo, que a conexão hoje aqui não estava muito favorável. Mas agora me parece estar funcionando muito bem. Boa noite, tudo bom? Escrevi direitinho, deixa eu fixar aqui. Eu vou falar sobre altruísmo, um tema tão importante para nós, em meio a tantos acontecimentos que nós vemos todos os dias, tantas notícias ruins, tantas coisas estranhas têm acontecido, né? Guerras, conflitos, às vezes as pessoas brigando por coisas tão simples que poderiam ser evitadas. Falar sobre altruísmo é algo extremamente importante e algo que às vezes as pessoas não dão tanta atenção e que é extremamente importante para que a gente possa florescer na nossa vida, nos nossos relacionamentos, florescer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, de todas as formas. Tudo bem com você? Como é que você está? Tá sumidinha? Pois manda um oi pra gente conversar, tá bom? Então, Olá, boa noite. Você se considera uma pessoa altruísta? Você sabe o que é ser uma pessoa altruísta? Já ouviu falar essa palavra? Comentem aqui pra mim nos comentários o que vocês acham. Se você é uma pessoa que pensa no bem-estar das pessoas que estão ao seu redor, que influencia positivamente a vida das pessoas de alguma maneira. Ser uma pessoa altruísta é você fazer o bem, pensar no bem, sem esperar nada em troca. Fazer simplesmente porque você quer contribuir com o bem-estar daquela pessoa, ou daquelas pessoas, ou de uma comunidade, ou de uma situação. Tudo bem, tia? Ou de uma situação, porque você sabe que aquilo é importante, você sabe, aquilo toca no seu coração, porque você tem sensibilidade com a dor das pessoas, né? Enxerga o ser humano como realmente ele é, com suas dores, com as suas vitórias e conquistas, uma pessoa que tem a empatia, que também é um ingrediente fundamental para a gente desenvolver o altruísmo. Vocês costumam ouvir falar sobre essa palavra, sobre o altruísmo? No meio nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente ouve falar muito sobre egoísmo, sobre intolerância, sobre a falta de preocupação com o próximo, empatia. A gente ouve muito falar sobre essas coisas. E ouve falar sobre o altruísmo? Será que existe pessoas que são altruístas? Existe, né? Pra gente estar conversando sobre isso, tem que existir. Mas onde será que está o nosso foco? Normalmente as notícias que falam mais sobre coisas ruins, sobre esses acontecimentos, sobre tragédias, sobre pessoas que estão sempre fazendo mal, são notícias que chamam mais a atenção. Mas a gente precisa também perceber aonde nós estamos colocando a nossa atenção, onde nós estamos buscando as informações, porque existem muitas pessoas no mundo que fazem o bem, que contribuem para tornar a vida do outro melhor, para levar o bem-estar de alguma maneira para o próximo, não é verdade?
Vocês que estão aqui comigo, têm ouvido notícias boas em meio a todas essas coisas que a gente tem visto ultimamente? A gente vê tanto, né? Tanta coisa acontecendo estranha que às vezes parece que a gente não vê notícias boas, que a gente não vê pessoas que fazem coisas boas. Mas aí depende também daquilo que a gente busca, daquilo que a gente assiste, daquilo onde nós colocamos o nosso foco. Ser uma pessoa altruísta é você entender a importância do outro, entender que o outro merece o seu respeito, a sua atenção, e você fazer algo de coração para alguém, dentro da sua casa, no seu trabalho, com seus vizinhos, na comunidade onde você mora, em qualquer lugar que você esteja. É algo que já é de você, tá bom? E nós podemos perceber que na nossa história, na história da humanidade, existem muitas pessoas que fizeram algo altruísta. Então, por exemplo, a gente tem um maior exemplo de todos. Quem que vocês imaginam que seja? Alguém pode escrever aqui? Aí vocês ficam tudo falando boa noite, boa noite, boa noite, e depois fica tudo quietinho. Jesus, nós temos o maior exemplo de tudo que é bom. Jesus é o maior exemplo de tudo, mas de altruísmo, né? Ele veio, deixou para nós a mensagem da importância de amar o próximo, de fazer o bem, e realmente ele fez isso da melhor maneira possível, correndo todos os riscos. Então uma pessoa altruísta, ela corre riscos. Mesmo assim, ela faz algo de bom pro próximo, porque ela tem algo dentro dela que diz que aquilo é o certo, que aquele é o caminho, que aquilo que ela quer fazer o bem pro próximo e ela deseja fazer aquilo, porque algo dentro dela move ela a fazer isso, né? E Jesus, ele mudou a forma da gente ver o mundo, ele fez com que a gente olhasse para as pessoas de uma maneira diferente, né? Com mais amor, com mais tolerância, com mais paciência. Pelo menos essa é a mensagem, e a gente procura fazer isso que ele ensinou, né? Quem acredita nele, quem segue os ensinamentos dele, né? Amar ao próximo, fazer as pessoas terem um olhar mais positivo da vida e viver melhor também, né? Contribui para o bem-estar de muita gente e passou por muitas coisas. E aí, trazendo para nossa realidade, para agora, a gente tem também a Malala. Se vocês tiverem algum exemplo de pessoas que vocês conhecem que são altruístas, podem escrever aqui também. Eu tô falando de algumas pessoas que eu achei bastante importante trazer aqui. Tem a Malala, vocês conhecem, que é aquela menina talibã, que agora é uma mulher, né? Mas ela foi descoberta, ela era uma menina que escrevia num blog sobre a falta de educação é ótimo, né? Sobre as mulheres não poderem frequentar a escola, não poder ter acesso à educação. Então ela contava como que era a realidade lá no Talibã, e aí ela foi descoberta e tomou 3 tiros, quando ela tinha acho que de 11 para 12 anos, correu um risco de vida, e mesmo assim, depois, né, que ela se recuperou, ela continuou e continua até hoje levantando essa bandeira. Ela recebeu o prêmio Nobel. Vocês viram essa história? Vocês conhecem a Malala? Devem conhecer, né? Porque ela é famosa no mundo todo. Ela é conhecida no mundo inteiro por ser ela é uma ativista paquistanesa que luta pelo direito das mulheres, pelas mulheres poderem ter educação. E essa situação que ela passou fez só com que aumentasse a luta dela e a visibilidade dela, porque ela ficou conhecida no mundo todo pela coragem que ela teve de denunciar, pela coragem que ela teve e continua tendo por levantar essa bandeira e procurar fazer o melhor para as mulheres, fazer com que as pessoas olhem para essas situações, né? E ela é extremamente importante nessa luta, que também demonstra o amor ao próximo. Mesmo pela situação difícil que ela passou, seja bem-vindo, mesmo pela situação difícil que ela vivenciou, pelo risco que ela correu de vida, isso só trouxe mais força para ela vivenciar essa situação e continuar lutando por esta causa. Então, o amor ao próximo, não é? Isso fala muito sobre o valor da humanidade, da importância de nós sermos humanos, da gente ter esse olhar amoroso, da gente conseguir perceber a necessidade das pessoas, a situação que as pessoas passam, se colocar no lugar delas, né? O valor da humanidade, dar um apoio. Exatamente, a Madre Teresa de Calcutá é um grande exemplo também de altruísmo,
que sempre estava ajudando os pobres, conhecida, né? Andou o mundo inteiro aí, vários países, levando a mensagem e ajudando as pessoas que estavam abandonadas, passando por muitas necessidades. E essa situação, né, de ser altruísta faz bem para nós dentro da nossa casa, cooperar com as pessoas que estão ao nosso redor, da gente perceber quando as pessoas estão sobrecarregadas, passando por alguma dificuldade, da gente poder apoiar de alguma maneira. Vai trazer um bem-estar também para os nossos relacionamentos. A gente tem essa sensibilidade, essa empatia, isso fortalece os nossos relacionamentos também, não é verdade? Faz a gente ter relacionamentos mais saudáveis, mais positivos, relacionamentos que vão fazer bem a nós e nós também vamos fazer bem a eles. Consequentemente, nós vamos elevar o nosso bem-estar. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Consequentemente, a gente consegue ter esse olhar otimista, esse olhar altruísta, ter essa empatia, esse cuidado para com as pessoas que estão ao nosso redor, que é importante, nós elevamos também o nosso bem-estar. Nós começamos a se sentir bem com a gente mesmo. Então, aquele tempo que às vezes a gente fica ali pensando num problema que a gente tem, porque todo mundo tem, né? Às vezes a gente tem um problema muito grande, fica ali pensando demais, né? Poxa, eu não consigo resolver, eu não consigo fazer, ou tá tudo muito difícil. Quando você começa a ajudar alguém, às vezes você até sai do foco do seu problema, ajuda alguém, encontra até solução para poder resolver o seu problema. E isso faz bem também, porque diminui o nosso estresse, a ansiedade, vai trazendo vários benefícios para nós. Porém, existem muitas pessoas, a maior parte das pessoas não acreditam que as pessoas façam o bem de livre e espontânea vontade. Quando encontra alguém que está fazendo bem, que está oferecendo uma ajuda, um apoio, principalmente quando é alguém do meio, né? Quando é alguém do ciclo que ela convive, ela até não estranha tanto, mas quando é alguém que ela não conhece, de repente receber ajuda de alguém desconhecido, alguém que não tem nada a ver com o estilo de vida dela, que pensa diferente, às vezes de outra crença, gera uma desconfiança. Normalmente as pessoas ficam com o pé atrás, né? Será que essa pessoa realmente está querendo me ajudar? Será mesmo que essa pessoa não tem nenhuma intenção por trás dessa ajuda? Alguém já passou por isso? De pensar alguma coisa desse tipo? Ou de perceber que alguém está pensando isso de você? Tem gente que tem até aquela frase que é muito conhecida, que fala assim: não existe almoço grátis. Essa é forte, né? Será que é verdade? Não existe almoço grátis? Existem pessoas boas, né? A gente precisa ficar atento sobre isso. Porque às vezes a gente julga demais o outro, as intenções das outras pessoas e deixa passar oportunidades maravilhosas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o julgamento ele afasta as pessoas que às vezes estão bem intencionadas. É claro que a gente não vai sair acreditando em todo mundo, né? A gente precisa ter bom senso, filtrar as nossas conversas, ter critério em quem a gente vai confiar, se realmente faz sentido ou não. Mas também não pode ser uma coisa que você jamais vai acreditar em alguém, no bem que alguém vai fazer pra você. Não é verdade? Alguém já passou por alguma situação como essa que eu acabei de falar aqui? Quando você percebe que você fez o bem pro outro, você também começa a ter bons sentimentos, não tem? Você não se sente bem? Melhora o humor, você sente o coração quentinho, né? Parece que você tá contagiando e deixando uma energia boa, não só para aquela pessoa que você ofereceu uma ajuda, um apoio de alguma maneira, mas você também, né, se sente bem. Então você se sente mais alegre, seu humor melhora, isso traz muitos benefícios para nós, né? Você se sentir bem com você mesmo, isso faz toda a diferença. Inclusive tem até um documentário que chama A Revolução, A Revolução Altruísta. Acho que é isso, depois eu vou até ver direitinho para compartilhar com vocês. Que tem no YouTube. Tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo, não sei com quem é que está atrás desse perfil que entrou aqui agora. Então tem a Revolução Altruísta que tem no YouTube. É um documentário bem legal que fala sobre a importância das pessoas serem altruístas. Fala se a gente nasce altruísta ou não.
que a gente precisa fazer para se tornar pessoas mais empáticas, mais generosas, de realmente fazer o bem e o quanto isso impacta na vida de todas as pessoas, né? Não só quem está ao nosso redor, mas isso vai gerando uma cadeia de bons acontecimentos, ou seja, a gente vai modificando o mundo ao nosso redor, sim, tornando o mundo um lugar melhor para quem está ao nosso redor e para quem vai vir depois também, porque essas atitudes elas vão reverberando. Inclusive, eu quero até compartilhar uma experiência que eu vi, que eles compartilharam lá Eles fizeram várias experiências com pessoas de várias idades. Para quem tiver interesse, é bem legal assistir, porque eles contam bem detalhadas as experiências. Tem neurocientistas que explicam quais são as mudanças que acontecem no cérebro da pessoa quando ela recebe uma bondade ou quando ela faz algo de bom para alguém. E os benefícios que isso vai trazendo ao longo prazo para a pessoa que está praticando esses atos de bondade, também no bem-estar. A pessoa ela fica mais calma, ela interage melhor com os outros, ela começa a ser uma pessoa mais produtiva e mais atenciosa para com o outro, né? Então vai trazendo várias mudanças aí importantes. Tem uma pesquisa que me chamou muita atenção, que eu achei bem bonitinho, que eles pegaram crianças de 18 meses. Então essas crianças, elas foram com os pais delas, ficavam numa sala, e aí uma pessoa começava a fazer de conta que estava escrevendo alguma coisa perto de uma mesa, e aí essa pessoa ela derrubava a caneta. E aí a criança ficava parada e olhava e automaticamente ela ia lá e pegava a caneta, a criança pegava a caneta e entregava para essa pessoa. Então eles começaram a estudar, nossa, a criança então ela já tem esse instinto de fazer o bem, de prestar atenção nas coisas, em alguém que precisa de ajuda. Então eles começaram a fazer esse estudo e teve várias coisas, vários indicadores que a gente tem pessoas que já são altruístas e que continuam, que mantêm isso por conta da educação que tem, daquilo que ouve, daquilo que vive, pelos lugares que vai passando. E tem pessoas que às vezes ao longo da vida vão perdendo um pouco disso, que a gente vê muito disso por aí. Porém, mesmo que de repente você não teve muito desse incentivo, todas as pessoas elas podem aprender, porque o altruísmo ele é uma habilidade, ela pode ser aprendida, pode ser desenvolvida. Quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor, mais positivo a gente vai tornar o lugar que nós estamos e mais bem a gente faz para nós também, né? Então, o altruísmo ele está relacionado com você ser generoso, então é você fazer algo sem esperar retorno, fazer porque realmente é importante, você sabe que aquilo vai fazer um bem, e você se preocupar com o bem-estar do próximo. E pode ser pessoas tanto conhecidas quanto pessoas desconhecidas, você se preocupa de forma genuína ali, você enxerga aquela pessoa e realmente a necessidade dela e faz aquilo que está ao seu alcance. Quando a gente traz para o ambiente de trabalho, também é importante. É uma habilidade que ela é importante. Se você é um profissional que tem essa habilidade desenvolvida, você vai evitar alguns conflitos no seu trabalho. Então, se você é um profissional, se você é um funcionário, se você é líder, você percebe quando uma pessoa ela está sobrecarregada. Você, na hora de dar um feedback, você toma um pouco mais de cuidado, você respeita as diferenças, sabe como tratar cada pessoa, por exemplo. Você vai ter uma empatia ali para se comunicar com as pessoas, ter responsabilidade para lidar com o próximo, ser ético, que tudo isso vai englobando o altruísmo, de uma forma bem resumida aqui, mas que vai fazer bastante diferença. Um ambiente que tem uma pessoa, que tem pessoas que são altruístas, que tem um líder principalmente que é altruísta, ele vai fazer com que essa equipe seja mais produtiva, que ele vai trazer mais harmonia para o ambiente e para os relacionamentos. Isso vai interferir no resultado do trabalho que eles desejam, né? O resultado do trabalho que eles querem atingir. Então, como que nós podemos ser pessoas mais altruístas? Como nós podemos cultivar o altruísmo? Então, primeiro a gente precisa cultivar eu vou passar 3 passos para vocês, 3 pontos que são importantes a gente dar atenção. E para que a gente possa ser altruísta, a gente precisa se preocupar, então, como eu já falei aqui, se preocupar com o próximo, com o bem-estar do próximo. Então, se conectar com ele de alguma maneira, né? Ter empatia pela dor dele, compaixão, ser generoso,
né? Você pode levar uma palavra de consolo, você pode compartilhar um conhecimento que você tem, uma experiência que você tem, ou você também pode compartilhar bens materiais. E aí, dentro desses 3 pontos que são importantes, eu vou passar aqui 3 passos também que a gente precisa dar atenção. Então, primeiro, ofereça a sua ajuda. Então, preste bastante atenção dentro da sua casa, no seu trabalho, às vezes na rua. Preste atenção nas pessoas que às vezes estão precisando de ajuda. Sabe, às vezes coisas simples, às vezes é você dar passagem para alguém no trânsito, esperar alguém entrar no elevador, é você às vezes ajudar um colega que está sobrecarregado. E se você tem essa possibilidade de ajudar, né, fazer uma atividade, você consegue ser mais altruísta, você prestar atenção. Porém, quando a gente fala em ajuda, não quer dizer, gente, se alguém quiser perguntar algo, fique à vontade, tá bom? Quando a gente fala em ajuda, não quer dizer que a gente vai fazer tudo pelo outro, que a gente vai o tempo inteiro estar sempre olhando para o outro. Nós temos que ajudar o próximo, contribuir, cooperar, mas a gente não pode o tempo inteiro fazer por ele, tirar a autonomia dele, porque senão a gente, ao invés de ajudar, a gente começa a colocar uma crença de que ele é incapaz. Então a gente precisa saber como fazer essa ajuda também, né? Tem que tomar esse cuidado, de respeitar, de ser gentil, né, na hora de fazer essa ajuda também, para que o outro também não se sinta mal, sempre respeitando a pessoa, reconhecendo as características que ela tem, né, boas, para você poder fazer esse bem, que é super importante. Então, o segundo, respeite as diferenças. Então, procure ajudar as pessoas, independente da história de vida, independente da religião, independente do estilo de vida que ela tenha, independente da escolha política do time que ela tem, por exemplo, que às vezes as pessoas por pequenas coisas não ajudam o outro, por conta de não pensar como ela mesma pensa. Então, por exemplo, a pessoa não pensa como eu penso, não vou ajudar. E também não pode cobrar que o outro faça aquilo que você quer, porque você está dando uma ajuda a ele, né? Você está cooperando com ele de alguma maneira. Então, fazer esse exercício de realmente ajudar, sem cobrar, sem esperar e sem querer que a pessoa ela siga os seus passos. Respeitar as diferenças mesmo, que faz toda a diferença para ser altruísta. Inclusive, tem até um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, eu não consegui encontrar esse vídeo mais, eu também não salvei, de um grupo de pessoas que foram reunidos em como se fosse um pátio, talvez alguém que esteja aqui pode ser que já tenha visto, como se fosse um pátio, pessoas de vários países, de vários estados sociais, várias crenças, todo mundo reunido num pátio. E aí eles ficavam como se fosse em círculo e uma pessoa fazia algumas perguntas. Aí essa pessoa que estava ali falava assim, eu vou fazer uma pergunta e quem vivenciar essa situação dá um passo à frente. Então eu perguntava assim, quem que está aqui que tem filhos? Aí quem tem filhos ia para frente. Aí ia para a segunda pergunta. Quem que está aqui que já sofreu bullying? Quem que está aqui que gosta de jogar futebol? Foram fazendo várias perguntas. Quem que está aqui que gosta de comer chocolate? Quem que está aqui que já perdeu um ente querido? Então foram fazendo várias perguntas de diversas ordens. E aí essas pessoas que eram de universos tão diferentes, que viviam em lugares tão diferentes, começaram a se olhar e perceber como elas tinham alguma conexão. Então, nesse momento, elas começaram a se olhar com um olhar mais humano. Poxa, a gente vive em países diferentes, temos culturas diferentes, temos um estado social diferente, mas em algum ponto a gente tem uma conexão muito profunda, a gente tem algo em comum. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para ser altruísta é nos conectarmos com o outro. Então, você realmente entender e enxergar o outro como um ser humano, que com certeza tem algo em comum com você. Então, é sempre buscar algo em comum com o outro, e aí a gente consegue respeitar essas diferenças, ser mais humano, ter uma conexão mais profunda. E esse vídeo ele é muito interessante, pena que eu não encontrei ele mais. Alguém já viu, por acaso? Se alguém tiver ele por aí, puder compartilhar comigo, vai que tem, né? Ele é bem antigo já. O terceiro ponto, e o mais importante,
até antes de todos esses que eu já vim compartilhando com vocês, é você investir em autoconhecimento. Então, porque quando você conhece a si mesmo, é muito mais fácil para você entender o outro, compreender o outro, ter mais empatia, entender a dor, as lutas, as vitórias, as conquistas. Até mesmo para que você consiga, quando você for ajudar alguém, você consiga entender o que é seu, o que é do outro, sabe? Manter uma certa distância emocional. Porque senão você acaba se envolvendo e aí ao invés de ajudar, você acaba ficando doente, ficando com um problema igual àquela pessoa. Então quando a gente vai ajudar, a gente precisa sim ter empatia, ter compaixão, né? Fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a gente sente realmente confortável de fazer. Mas a gente não pode deixar de lado o nosso próprio cuidado, então, de realizar os nossos sonhos, de cuidar do nosso bem-estar, de todos os dias também cuidar de realizar os nossos objetivos. Então, quando a gente fala em altruísmo, a gente não abre a mão de cuidar de nós. A gente continua cuidando de nós mesmos e também estende esse olhar gentil, esse amor para com quem está ao nosso redor, seja conhecido ou desconhecido, né? Algo que a gente entende que é importante ser feito. E aí os dias vão se tornando mais significativos, vão se tornando melhores. Quando você desenvolve esse autoconhecimento, você consegue, se você se permitir, você começa a ser mais honesto com você, então você entende como que você é, né? Então o que você tem de ponto forte, o que você tem de limitação, como que você pode contribuir para tornar o mundo um lugar melhor, para ajudar alguém, para fazer a diferença na vida de alguém e de forma honesta, né? Sem que você se prejudique, sem que você realmente se prejudique e se envolva de uma maneira que você não consiga ajudar, né? A gente tem que se precaver, manter o nosso equilíbrio aí na hora de ajudar uma pessoa. E a gente vê muitas histórias, né? Igual alguém falou aqui, a Madre Teresa, tem o Chico Xavier, tem muitos empresários também que fazem muitas coisas boas. Então a gente pode ajudar tanto dentro da nossa casa, quanto cooperar dentro de uma atividade no trabalho, ajudar uma ONG. E cada pessoa vai ter a sua maneira de ser altruísta. Quando a gente deseja ser altruísta e fazer o bem para o outro, não está relacionado com você ter status, com você ter dinheiro, é simplesmente o fato de você querer, né? Você ter vontade de fazer o bem ao outro, de levar o bem-estar ao outro, de realmente querer contribuir de forma positiva para a vida de outras pessoas, as pessoas que estão ao seu redor, e isso faz com que você se sinta muito bem. Tem uma outra pesquisa também, só para eu poder encerrar aqui, e se alguém quiser perguntar algo, quiser contribuir com alguma coisa, fica à vontade também. Uma pesquisa também que tem, inclusive nesse documentário que eu compartilhei com vocês, onde uma pessoa ela deu $20 para algumas pessoas desconhecidas na rua. Falou, vou te dar esses $20. E para algumas pessoas eles falaram assim, esse dinheiro aqui você vai comprar um presente para uma pessoa que você gosta, vai fazer algo de bom para alguém. E para outras pessoas falou assim, você vai pegar esses $20 e vai gastar só com você. Então essas pessoas elas ficaram a semana toda recebendo dinheiro e foram pegando o feedback delas, como que elas estavam se sentindo em relação a isso. Então aquela pessoa que ela gastou só com ela, que recebeu o dinheiro para gastar só com ela ficou feliz, mas assim não teve muita mudança. Eu tô feliz, legal, mas depois ela começou a perder a graça, ela só cuidar da vida dela, só fazer as coisas para ela, só pegar aquele dinheiro e gastar com ela. Enquanto que as pessoas que receberam esses $20 e cada dia ela fazia um bem para alguém, um dia ela dava uma gorjeta, outro dia ela comprava um presente para alguém que ela queria, outro dia ela comprou um presente para algum desconhecido. E assim ela relatou que ela aumentou o nível de felicidade dela, que ela aumentou a quantidade de emoções positivas e que ela começou a se sentir melhor e ver as coisas de uma maneira mais altruísta, mais positiva na vida dela. Então, assim, tem muitas pesquisas, quase que eu desliguei aqui. Tem muitas pesquisas bem legais que falam sobre a importância de você ser altruísta, né? E esse documentário especificamente que eu estou compartilhando aqui com vocês fala sobre várias pesquisas
explica da importância de você ser altruísta e, inclusive, ele põe um ponto aqui que é extremamente, que não pode faltar, né, além de tudo isso que eu já compartilhei aqui com vocês, que é você procurar praticar o Mindfulness, que ele também ajuda você a se olhar e se conhecer, que foi o último ponto aqui que eu trouxe para vocês, do autoconhecimento. E quando você começa a trazer essa harmonia, você consegue enxergar o outro melhor também, né? Enxergar a necessidade das pessoas em qualquer lugar que você estiver. Consequentemente, você vai ter relacionamentos mais positivos e vai elevar o seu bem-estar. Então, o altruísmo, ele é algo que você pode ter ele naturalmente ou você pode ir construindo. E através aqui do processo de coaching, quando eu faço processo de coaching com as pessoas, seja ele individual ou seja o grupo das mulheres do Florescer na Prática, eu ensino as pessoas ensino as pessoas através das ferramentas a reconhecer quais são os pontos fortes, quais são as suas limitações. Então ela começa a perceber quando ela tem algum comportamento que é egoísta, quando ela está sendo intolerante, quando ela está precisando olhar um pouco mais para as outras pessoas. Ela consegue ter essa percepção e então ela vai desenvolvendo ou vai melhorando essa habilidade, que é o altruísmo, que é tão importante para nós e vai trazendo vários benefícios, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Na verdade, vai trazendo benefícios de forma geral em vários pontos da vida. Quem tem o hábito de ser altruísta, inclusive vocês que estão aqui comigo, vocês têm o hábito de praticar o altruísmo? Compartilhe aqui comigo. As pessoas que são altruístas começam a perceber que essas ações elas vão reverberando nos outros, né? Vão contagiando quem está ao redor. E às vezes a gente não tem nem ideia do quão longe. Oxa, eu não tô conseguindo nem falar a palavra. Do quão longe essas ações elas vão. Que uma pessoa vai se inspirando e levando outra a fazer o bem também em todos os lugares. Isso é super importante, né? Isso vai fazendo a diferença aí, tá bom? Então, gratidão por vocês estarem aqui comigo, que vocês possam praticar o altruísmo essa semana. Prestem atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, dentro da sua casa com seus familiares, com seus vizinhos, no seu trabalho, com as pessoas, com seu colega de trabalho, né, com as pessoas que estão ao seu redor. E não deixe escapar a oportunidade de praticar o altruísmo. Não julguem as pessoas sem conhecê-las, respeitem as diferenças, que é algo que é importante para a gente poder tornar o nosso mundo um lugar melhor, um lugar mais agradável, porque é possível. A gente pode, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue, não é verdade? A gente pode sim ver muitas coisas boas acontecendo e começar a ver eu torço para que um dia eu olhe o jornal e tenha muito mais notícias boas do que notícias ruins. Eu quero muito ver isso acontecendo. Se eu não ver, que para as próximas gerações isso seja possível. Vamos contribuindo para que isso aconteça, cooperando, fazendo melhor, né? Tá bom? Então, boa noite para vocês. Boa semana. Se cuidem, tá bom? Semana que vem estarei aqui novamente às 20 horas. E espero por vocês, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Beijinhos.